Nós recebemos aqui no estúdio o professor doutor em Sociologia pela PUC-Paraná, Pontifícia Universidade Católica aqui do estado, César Bueno de Lima, para comentar um pouco com a gente sobre isso, falar um pouquinho sobre essa situação toda que nós viemos visualizando todos os dias aí na televisão. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bem-vindo. Obrigado. Professor, a questão da reforma tributária, como nós vimos na reportagem, ela ficou um pouco de lado devido a essa correria das eleições, né? Das campanhas e tudo mais. Vai ser, a gente pode ter uma ideia de que vai ser um assunto difícil e complicado para o próximo governo ou para o próximo presidente, por exemplo? Sem dúvida, talvez uma das questões mais difíceis para o governo, né, o futuro governo, seja a nível nacional, no caso da presidente ou presidente, ou seja mesmo no âmbito estadual. Uma das questões estruturais mais difíceis de serem resolvidas no Brasil é a questão da reforma tributária. Pois é, porque quando a gente verifica nas campanhas, parece ser muito simples, né? Porque a fala dos presidenciáveis e também dos candidatos ao governo aqui do estado parece muito simples a questão da reforma tributária. E é bem pelo contrário, né? Muito complicado porque você vai ter que mexer com os ganhos de muitos estados. Né? Você tem muitos estados ricos da federação que não querem abrir mão das suas riquezas para tornar outros estados em melhores condições econômicas. Então, a grande dificuldade do governo brasileiro e da sociedade brasileira, e a gente precisa urgentemente fazer essa reforma. Uma reforma tributária que estabeleça um equilíbrio, uma justiça fiscal, uma questão de distribuição de renda a longo prazo, passa necessariamente pela reforma tributária. O governo vai ter que se empenhar muito, apesar dos muitos obstáculos que terá pela frente. Certo. Agora, uma outra questão. Como o senhor enxerga, de repente, agora essa situação da corrupção e dos candidatos fichas sujas, né? Mediante aí a tão pouco tempo próximo, na verdade, das eleições que acontecem domingo, e a decisão, né, de cada um da população brasileira sobre essa situação dos candidatos fichas sujas. Como que está essa resolução? Essa é uma questão complicada. Você veja que, recentemente, nós tivemos um empate. É isso? No Supremo Tribunal Federal, 5-5. Nenhum tribunal conseguiu resolver essa questão. Passa pelo eleitor. O eleitor tem que ter a consciência de que a corrupção é um prejuízo enorme para a sociedade brasileira e ele, independente de uma questão jurídica, legal, ele tem que fazer a sua opção, fundamentada numa ética, na transparência, na história de vida do candidato. Essa é uma questão também central. Se depender só da justiça, por exemplo, hoje o STF já definiu que quem votar no candidato ficha suja não terá validade esse voto. Ele não será computado, ele vai ficar anulado até que esse candidato entre no STF buscando legitimidade. Caso contrário, será anulado o voto do eleitor que votar no candidato ficha suja. Certo. Agora, uma outra questão que eu gostaria de esclarecer. A lei eleitoral diz o seguinte, que num período antes e num período após as eleições, o candidato ele não pode ser preso, ele não pode ser julgado. Como funciona essa situação? Assim, a não ser que ele seja interceptado roubando ou matando. Caso contrário, ele tem livre, ele está livre durante esse determinado período, porque ele, como cidadão, é um candidato, e nesse período ele tem autonomia, ele está ileso, não poderá ser preso, não poderá ser... São 72 horas. 72 horas. Mas é uma questão, pela legislação brasileira, na verdade, não é uma questão relevante no processo político, Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua avaliação hoje, para a gente poder realmente ter uma ideia do que vai acontecer no pós-eleição. Obrigado. Obrigado você pela oportunidade aos telespectadores. Tá certo.